Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o terceiro trimestre de 2022 na classe de juvenis, personagens marcantes da Bíblia. Esta é a lição número 13. Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Como foi esse trimestre para a sua vida? Foi edificante? E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Atos capítulo 16, versículo 1 e 2. Quem é Timóteo? Timóteo mostrava ser diferente, ele sempre pareceu querer ser uma referência para a sua geração. Qual é a referência que você é para a geração que você está vivendo hoje? Ou você não é uma referência? Você precisa ser uma referência, um ponto, alguém que olha para você de uma forma diferente. As pessoas olham para você diferente. Vê que você é uma pessoa diferente das demais. Por quê? Porque você é o sal da terra. Você é diferente porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Então as pessoas que estão indo, que as pessoas do mundo, que veem tanta coisa ruim no mundo, vê você uma pessoa diferente. Não, essa pessoa é diferente. Quando eu estou na presença dessa pessoa, eu sinto uma paz, eu sinto uma alegria, eu não sei explicar, mas tem algo nessa pessoa que é diferente e eu sinto que deve ser algo da parte de Deus. Porque sempre quando eu converso com essa pessoa, ela sempre me fala do Senhor, ela sempre me fala de Deus, me fala das coisas que a Bíblia fala e eu fico de uma forma maravilhado e eu sinto essa pessoa diferente. É isso que nós devemos ter. Ser uma referência. As pessoas olham para nós e nos vê de uma forma diferente do mundo, né? Não, você não é como as pessoas que falam coisas horrendas, coisas horríveis, que nos põem para baixo. Você é uma pessoa incentivadora, você é uma pessoa que põe as pessoas para cima, você é uma pessoa que fala e as nossas vidas são edificadas. É isso que nós temos que ser, uma referência e uma boa referência, é claro, né? Uma referência cristã, uma referência que as pessoas olhem para nós a ponto de observar e ver que Cristo está em nós, ver o Senhor na nossa vida. Nós precisamos ser diferentes. Diferentes dos iguais. Não há necessidade de saber exatamente o que Timóteo fazia, pois o fato é que ele, mesmo sendo tão novo, se destacava até entre os mais velhos e experientes. Poucas coisas são tão valiosas como um bom testemunho. É bem verdade esse negócio. Poucas coisas são tão valiosas como um bom testemunho. Às vezes você vai pensar aí, não, mas o meu celular é valioso. Sim, ele é valioso. Mas o bom testemunho é mais valioso. Vale mais. E por que vale mais? Porque quando nós temos um bom testemunho, as portas se abrem. Vou te dar um exemplo. Se alguém vai procurar um trabalho e é uma má referência no mundo, ele não vai conseguir o trabalho. Por quê? Porque o testemunho dele é ruim. Ele é uma pessoa que pratica coisas ilícitas, como roubar, por exemplo, é uma pessoa que furta. Então a empresa não vai contratá-lo. Por quê? Porque ele dá um mau testemunho. Aí você chega lá, você é uma pessoa que não rouba, não furta, você é uma pessoa amorosa, é uma pessoa carinhosa, é trabalhador. Então a empresa vai ficar olhando para você, vai olhar para você diferente. Por quê? Porque você dá um bom testemunho. E isso também é no conjunto geral, na faculdade, na escola, no trabalho, né, na igreja, na sociedade, no mundo. Nós precisamos dar bom testemunho. E é bem difícil esse negócio, porque dar bom testemunho é diferente do ponto de vista de ter reputação. Ter testemunho é ter caráter, e caráter é diferente de reputação. Porque caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Reputação é o que as pessoas acham que você é. Então veja, por exemplo, os artistas. Eu vou pegar aqui um personagem qualquer de um filme, por exemplo, que você gosta de ver, ou até mesmo de novela, seja lá o que for, um artista qualquer, ele interpreta um personagem. Então ele, no caso, não estou falando que isso aqui está errado, mas estou dizendo que para a gente entender. Então o que é que as pessoas julgam? Muitas pessoas julgam aquele personagem achando que aquela pessoa, aquele artista é de fato daquele jeito. Isso aí, no caso, seria uma reputação. Mas a verdade é que aquele ator por trás, ou aquele artista por trás das câmeras, ele é uma outra pessoa. Essa outra pessoa é o caráter.
é o que de fato ele é quando ninguém está vendo. Isso aqui é só para a gente ter assim uma noção, mas mais uma vez aqui é só uma analogia, não vai achar aí que o artista é uma pessoa ruim, que tem uma má reputação. É claro que alguns têm, mas não é aqui o ponto. Então, nós temos que ter esse bom testemunho, né? As pessoas sabem que você vai agir de uma forma, independente de quem estiver presente, as pessoas sabem que você vai agir daquela forma porque você tem testemunho, você tem uma pessoa de caráter. Não despreze a sua mocidade. Timóteo era muito jovem quando começou a exercer seu ministério. É bem provável que ele tenha enfrentado oposições, pessoas que levantavam dúvidas a respeito de seu caráter e sua capacidade em assumir responsabilidade tão grande. Quando a pessoa é muito jovem, é claro que de modo geral, a maioria dos jovens não tem não é maduro, não tem capacidade de exercer certas funções, tanto na igreja como em qualquer outro lugar. Na maioria das vezes os jovens não têm essa capacidade. No entanto, Timóteo era diferente. Apesar de ser muito jovem, ele tinha muita capacidade. Vemos, por exemplo, Davi, que era muito jovem, mas o Senhor era com ele. Era uma boa pessoa, ele dava bom testemunho. Então veja que Timóteo não é um caso isolado na Bíblia, existem outras. Por exemplo, as filhas de Zelofiade, a serva de Naamã, tinha cerca de 14 anos. Então veja que não é uma questão de idade. Tem pessoas que são maduras mesmo com pouca idade. Da mesma sorte que há pessoas que têm uma idade avançada, mas são imaturas. Entretanto, nós precisamos ver esse ponto e observar que o jovem que tem amadurecimento para fazer determinada situação, tem maturidade na palavra, então sim, não é porque uma pessoa é muito jovem que não possa fazer algo, né? Muito pelo contrário, né? Mas é melhor ainda, né? Uma pessoa mais jovem, melhor ainda. Não despreze o dom que há em ti. Existem coisas que as pessoas podem desprezar em nós, como nossa juventude, mas quando o assunto é dom que há em nós, ninguém além de nós mesmos tem o poder de desprezá-lo. Talvez uma pessoa despreze uma qualidade sua, ou a sua beleza, ou isso ou aquilo, mas o dom que você tem, só você que consegue desprezar. E por isso que a Bíblia diz, não despreze o dom que há em ti, é só você. Então não despreze. Ainda que as pessoas desprezem algumas outras situações em você, mas a sua habilidade, o seu dom, não despreze. Não despreze a sua liderança. Dificilmente alguém que tenha dificuldade de submissão e de honra é autoridade. Será capaz de se tornar dificilmente alguém que tenha dificuldade de submissão e de honra à autoridade será capaz de se tornar uma boa referência quando o assunto é liderança. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Fazer o quê? Aí depende do que se vai fazer. Na questão nossa, cristã, o bom líder é aquele que desperta nos outros a vontade de fazer a obra. Entretanto, as pessoas dizem uma coisa que não é necessariamente uma verdade. As pessoas dizem que o líder precisa ter visão. Não, o líder não precisa ter visão. A primeira coisa que um líder precisa ter é caráter. O mais importante é caráter. A segunda coisa mais importante que esse líder tem que ter, é claro, uma vez que ele tem caráter, ele precisa ter comunhão com o Senhor. E depois de ter comunhão com o Senhor, ter bom caráter, ter comunhão com o Senhor, tem uma outra coisa também que é o mais importante do que a visão. E o que é? A audição. Você até consegue se guiar um cego falando para ele. Você chega ao pé do ouvido dele e fala para ele para a direita, ou para a esquerda, para subir ou para descer. Você consegue direcionar uma pessoa que é cega. Você consegue com facilidade, com muita tranquilidade você consegue. Por quê? Porque o mais importante é o ouvido. O líder tem que saber ouvir. Agora, de contrapartida, uma pessoa que tem visão, mas que não escuta o que nós estamos falando, é uma pessoa difícil de lidar. E o que vai acontecer? Ele está vendo a situação, mas porque é teimoso, não escuta a direção, as pessoas que estão ali, que têm autoridade sobre ele, um pastor, por exemplo, ele vai acabar tendo dores de cabeça, ele vai ter problemas. Por quê? Porque ele tem visão, mas não tem ouvido. Ele não consegue ouvir o que as pessoas dizem. Ou melhor, ele ouve, mas não dá ouvidos, seria a expressão mais correta. Então, o mais importante do líder é ter caráter, ter comunhão com o Senhor,
ter a audição, né? Saber ouvir as pessoas e, claro, ter visão. Agora, é claro, nessa questão de ouvir, é claro que o líder ele tem que ouvir tudo, mas nem tudo que ele ouve ele vai fazer, né? Não é porque alguém deu uma ideia para ele, por exemplo, que ele vai fazer. Talvez foi uma ideia ruim, né? Então ele não vai ouvir, aliás, ele vai ouvir, mas não vai pôr em prática, né? Quem Deus procura? Timóteo entendeu sua vocação ministerial e fez tudo que era de sua responsabilidade para ser encontrado como aprovado para o serviço do reino de Deus. Ser aprovado é algo que depende de um determinado esforço. Timóteo, que ele entendeu a vocação ministerial. Será que você tem entendido a sua vocação? Qual é a sua vocação? Você já sabe qual é a vocação? Para que o Senhor te chamou? Porque certamente você tem uma vocação e você, mais uma vez, não despreze o dom que há em ti. Então você precisa estar muito apto a estar sensível à voz do Espírito para você assim compreender a sua vocação, o teu chamado. E mais do que isso também é você ser aprovado nesse negócio. Você precisa fazer de uma forma eficiente diante do Senhor, né? Porque é tua total responsabilidade. Você precisa, é novo, mas você precisa ser uma pessoa de responsabilidade. A escolha é sua. Mas no fim, o contexto das pessoas, o passado, o presente, nada poderá ser usado para justificar sua decisão. A escolha é sua e a pergunta é: quem você decide ser? Que tipo de pessoa você decide ser? Qual é o ponto? Moisés, Samuel, uma pessoa como o apóstolo Paulo ou como Pedro? Que tipo de pessoa você quer ser? Uma pessoa amorosa? Uma pessoa que está pronto, né, como Josué? Estava pronto, estava firme, estava até mesmo como Timóteo? Você tem responsabilidade? Ou você é daquelas pessoas que não se importam com nada? Que tipo de escolha você tem? Porque a verdade é que, ainda que você tenha referências de pessoas, importante quando você tomar uma decisão, a responsabilidade dessa decisão, as consequências, ela é sua. É você que precisa assumir essa decisão. Então, quando você for tomar uma decisão, tome sempre a melhor decisão, que é estar do lado do Senhor. Ser uma referência, ser um canal de bênção para as pessoas, né? Para concluir, não despreze o dom que há em ti. Até quando jovens e adolescentes cometerão o grave erro de desprezar o dom que há em sua vida? Sua história não precisa começar depois que você casar, se formar, tiver filhos ou for consagrado. Você tem a possibilidade hoje de marcar a sua geração. Jovens, vocês são fortes. Então vejam bem, você não precisa esperar se casar, se formar e começar a trabalhar e ter filho e ser consagrado ao ministério, por exemplo, para você começar a fazer a diferença. Você é jovem hoje, então você pode e deve começar a fazer a diferença hoje. Como você pode fazer a diferença? Tendo caráter, comunhão com o Senhor, tendo ouvido, dá ouvido ao que o seu pastor fala, para com ele, conversa com ele, ouve as instruções do seu pastor, do seu líder, até, quem sabe, até o professor de escola bíblica dominical também pode ser uma pessoa que tem uma instrução também para te orientar. Então, dê ouvidos aos bons conselhos, né? Na multidão dos conselhos há sabedoria, como diz a Bíblia. Então, quando você tem pessoas que te instruem na palavra, te instruem dentro do propósito do Senhor, certamente você fará a diferença e vai te poupar muitas dores de cabeça. Hora da revisão. Número 1. Sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Elas eram exemplos de fé verdadeira e desde sua infância ele aprendeu as Escrituras. Número 2. Um bom testemunho não se estabelece com base no que pregamos e cantamos, mas principalmente com base na maneira como vivemos. É a coesão harmônica entre o que declaramos, cantamos, pregamos e a maneira com que vivemos no dia a dia. Número 3. Ele era submisso e obediente e nunca desonrou aquele que estava como autoridade sobre sua vida. Aquele jovem não deu lugar à vaidade e à soberba por ter despontado no ministério mesmo sendo tão novo. Número 4. Não encontramos em nenhum lugar das Escrituras um padrão para as escolhas de Deus. Pelo contrário, somos advertidos exatamente sobre as surpresas divinas. Número 5. Quando o assunto é o dom que há em nós, ninguém além de nós mesmos
tem o poder de desprezá-lo. Então não despreze a sua mocidade, não despreze o dom que há em ti, que você continue firme no caminho santo do Senhor e fazer como Timóteo, né? Não despreze a sua mocidade, continue firme na presença do Senhor, continue no caminho que é Cristo, continue na presença de Deus, porque certamente você será recompensado naquele grande dia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno e eu te aguardo no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!